Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a Palavra de Deus através de vídeos que estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Então, não perca tempo, inscreva-se, ative o sininho para que você receba as notificações e fique por dentro de tudo que acontece em nossa igreja. Hoje nós prosseguimos nossos estudos na carta de Paulo aos Efésios, mas antes, vamos ao momento missionário. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Esse é o tema da campanha de missões mundiais 2020. E a nossa divisa está lá em Filipenses capítulo 4, versos 4 e 5, quando diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Queridos, em momentos de tanta dificuldade, de tantas tristezas que o mundo todo tem vivido, a alegria do Senhor, a verdadeira alegria, ela tem que ser o elemento que pode transformar toda essa situação. Por isso eu quero te convidar a envolver-se com a obra missionária, a envolver-se com missões. Você pode envolver-se com missões orando, intercedendo pelos missionários, intercedendo pelas lideranças de missões, intercedendo por aqueles irmãos que têm dedicado a sua vida à obra missionária. Você pode envolver-se com missões mobilizando, estando atento às publicações das juntas de missões, compartilhando conteúdo missionário, e assim você estará levando a palavra de missões, a palavra do Evangelho, a boa palavra, a pessoas que talvez nunca ouvissem falar do Evangelho. Você está sendo um missionário quando você compartilha um conteúdo sobre missões. Mas você também pode envolver-se com missões contribuindo. Nós sabemos que a obra é do Senhor, é Ele quem sustenta a sua obra, mas Ele faz isso através de nós, servos fiéis. Então, envolva-se com missões e vamos juntos transformar o mundo com a alegria de Jesus. O título da lição de hoje é Uma Vida Segundo o Padrão Divino. Vamos estudar então os capítulos 5 e 6 da carta de Paulo aos Efésios, onde o apóstolo ele fala das consequências práticas da elevada doutrina já exposta anteriormente. Isso para que o cristão viva uma vida segundo o padrão divino. Um modelo a ser seguido. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. Nesse texto, o apóstolo está usando um exemplo prático, a relação entre pai e filho. Pois assim como um filho tende a naturalmente imitar o seu pai, nós cristãos devemos imitar o nosso Pai Celestial. Mas como assim? Através de Cristo. Cristo é o exemplo para nós, o exemplo de quem abriu mão da sua glória e se entregou por nós, sendo sacrifício suficiente e eficaz. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Que maravilha é saber que nós temos um modelo de amor para seguir. Mas nos dias de hoje, quem nós temos seguido? Quem nós temos imitado? Quem são as pessoas que nos influenciam? Em tempos onde a internet produz diversos ícones, nós devemos ter cuidado. Nós temos que entender que somente Cristo é o exemplo perfeito a ser seguido, para então podermos agir como o apóstolo Paulo, quando ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Devemos modelar a nossa vida segundo a vida de Jesus, pois Cristo é o exemplo perfeito do amor de Deus por nós. Aqui cabe uma observação dos versos 3 ao verso 6 do capítulo 5. O apóstolo então relata uma série de situações que não caberiam à vida do cristão.
ele fala das imoralidades, impurezas, obscenidades, gracejos imorais e diz o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção. Parece algo elevado demais para o homem, parece um padrão inalcançável. Mas, se o Senhor é santo, o homem que deseja relacionar-se com ele deve relacionar-se em santidade. Por toda a Bíblia, a santidade é um padrão para o relacionamento com Deus, que é santo. Desde lá em Levítico, capítulo 11, verso 45, o Senhor diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então não há para o homem uma possibilidade de relacionar-se com Deus sem santidade. Seria esse padrão de santidade algo possível ao homem? Sim, é possível, mas somente aquele que pela fé se encontrou com Jesus Cristo. E aí então, Cristo, através da sua graça salvadora, permite que o homem se relacione em santidade com o Pai. Uma vida sábia. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, versos 15 a 17. Aqui, o apóstolo está aconselhando sobre o cuidado com o modo de viver para que se alcance uma vida sábia. A vida de sabedoria é aquela que aproveita ao máximo as oportunidades, ou seja, a sabedoria ela está associada ao que há de mais necessário para governar bem o uso do seu tempo e ainda a busca da vontade de Deus. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 22 a 24. Enquanto os judeus estavam à procura de sinais, os gregos valorizavam muito a sabedoria. E nesse contexto, Paulo apresenta Cristo como a sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25, diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Então, sendo Cristo modelo de sabedoria e amor aos homens, não é possível separar a sabedoria cristã de uma vida de santidade. Então, uma vida sábia é caminhar em santidade com Cristo. E quanto a nós? Será que nós temos a possibilidade de viver uma vida sábia? Sim, nós podemos viver uma vida sábia, à medida que busquemos, através de Cristo, viver em santidade, segundo a vontade de Deus e não desperdiçando o nosso tempo. Nos versos seguintes do capítulo 5, o apóstolo vai falar sobre os deveres da vida cristã. Vale lembrar aqui que o texto, originalmente, era escrito de forma corrida, até mesmo porque se tratava de uma carta. Hoje nós temos as divisões de capítulos e versículos que nos ajudam a entender melhor certas particularidades da ideia do texto. Bom, são 3 as esferas de deveres elencadas. Os deveres conjugais, do capítulo 5, verso 22 até o verso 32. Os deveres de pais e filhos, do capítulo 6, versos de 1 a 4. E os deveres de escravos e senhores, capítulo 6, versos de 5 a 9. Nessa primeira fase, nessa primeira esfera, os deveres conjugais, ele não está se referindo apenas aos deveres do casal, mas ele está usando a figura do matrimônio como um símbolo para ensinar sobre a relação entre Cristo e a Igreja. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a Igreja. Efésios 5, verso 32. Podemos compreender, então, que esse é um tipo de relacionamento que está apontando para cima, ou seja, o relacionamento do homem com Deus
que se dá através da sua igreja por Jesus Cristo. De forma resumida, esse texto ele vai nos ensinar o seguinte: Cristo é o cabeça da igreja e ela está sujeita a ele, falando daquele que é o responsável pela missão. Cristo é o padrão de amor conjugal, o padrão de amor daquele que se doa pelo outro e cuida para a santificação. O cuidado pleno que Cristo tem por sua igreja e também deve ser demonstrado na conjugalidade. E a unidade no relacionamento, assim como a unidade do corpo de Cristo, referindo-se à sua igreja. A segunda esfera dos deveres da vida cristã vai se referir ao relacionamento entre pais e filhos. Os pais, eles devem cuidar dos seus filhos, eles devem ensinar seus filhos, e a relação, ela deve ser mantida em obediência e respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. E a terceira esfera dos deveres da vida cristã vai apontar para o relacionamento com os servos. É importante notar que o apóstolo sempre aponta para a bilateralidade da relação, ou seja, ele está valorizando cada parte envolvida. Os servos, eles são chamados à obediência, ao respeito e ao temor com sinceridade. E os senhores, eles devem corresponder igualmente, pois, na verdade, todos estão sujeitos ao mesmo Senhor que está nos céus. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Vocês, senhores, tratem seus servos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. Assim, os deveres da vida de um cristão referem-se principalmente à maneira de relacionar-se corretamente com Deus, através da Igreja de Cristo, com os irmãos, com a família e com a sociedade em geral. Devemos viver de modo a fazer diferença em todas as nossas relações. Uma vida protegida. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versos 11 e 12. Nos últimos versos de sua carta, o apóstolo está falando de uma série de valores necessários a uma vida adequada. Paulo está falando da equipagem que o Senhor fornece aos seus filhos a fim de transpor as dificuldades da vida. É interessante nós ressaltarmos que o Senhor, ele não apenas deu um padrão para a vida de seus filhos, como nós já vimos anteriormente, mas o Senhor, ele está capacitando e provendo o que é necessário para todas as batalhas da vida. Com a figura, então, da roupa de batalha de um soldado romano do século I, que é a armadura, Paulo ele vai usar a metáfora de uma batalha para ensinar que a vida do cristão ela será uma vida de lutas espirituais. Isso está lá no verso 12 do capítulo 6. Mas em todas essas lutas, o cristão deve ficar firme e resistir, mesmo nos dias mais difíceis. Nos versos de 14 a 18 do capítulo 6, o apóstolo ele vai descrever a armadura. O cinto da verdade, a couraça da justiça, calçados com a prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A vida do cristão é uma vida protegida segundo os valores que o Senhor tem para cada um de nós.
As lutas podem vir, mas o cristão não está só. Ele tem o Senhor consigo, o equipando para todas as batalhas espirituais que vierem em sua vida. E nós podemos concluir que o Senhor tem um padrão para nossas vidas. É Cristo. Cristo é o modelo que deve ser seguido para que tenhamos uma vida sábia, bem relacionada com Deus, com a família e com a sociedade. E se vierem as lutas, o Senhor, Ele nos equipa para a batalha. Esse é o padrão divino para nossas vidas. E eu concluo aqui com a saudação final do apóstolo. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Efésios 6, versos 23 e 24. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem um modelo para nós, que é Cristo. Que nós possamos caminhar segundo esse modelo e viver uma vida sábia em todo tempo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E se você deseja enviar o seu comentário ou a sua dúvida sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Muito obrigado por você estar conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.